Conversa Pública de hoje fala sobre missões, com um pastor que deixou a cidade do Rio de Janeiro para Cruzeiro do Sul, lá no Acre, do outro lado do país. Lá, ele trabalha como missionário integral, treinando cristãos como líderes para a implantação de novas igrejas. É o pastor Marcos Nunes. Pastor Marcos, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. Olá, meu querido irmão. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre aquilo que Deus tem feito entre ribeirinhos na região amazônica. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com todo o público que assiste a TV Boas Novas. Tenho certeza disso, até porque a gente está falando com uma pessoa que é um grande exemplo para quem pensa o seu dia a dia com essa missão de Deus, né? E você foi de uma forma radical, no melhor dos sentidos, levou a sua vida inteira a participar dessa missão de Deus. Como é que foi essa decisão de sair do Rio de Janeiro, uma grande metrópole, e ir para uma cidade pequena lá no interior da Amazônia? Então, a nossa história, minha e da minha família, eu tenho uma esposa e 2 filhos. Nos conhecemos, eu e minha esposa, no seminário ainda, ela com chamado missionário, e ela, com esse chamado, foi para a África e passou entre 3 e 4 anos entre treinamento e campo missionário lá na África. E quando ela voltou, né, nós nos casamos, fomos pastorear uma igreja aqui no Rio de Janeiro, o que nós fizemos por 7 anos. E ali nessa igreja, nesse tempo, durante esses 7 anos, nasceram os nossos 2 filhos. Mas sempre nos envolvemos como líderes da igreja, com missões, promovendo missões, apoiando o trabalho missionário e indo para o campo missionário em viagens de curto prazo. E em uma oportunidade, nós fomos para a cidade de Marechal Tamaturgo, no Acre, lá no Rio Juruá, e fazer um trabalho exatamente de treinamento, de evangelização. E quando nós retornamos desse projeto, que era de curto prazo, o líder da organização missionária nos convidou para sermos missionários em tempo integral ali naquela região. Então, a decisão foi feita debaixo de muita oração, conversamos com a igreja entendeu o ciclo que nós estávamos vivendo ali e entendeu que Deus estava nos direcionando para um novo ciclo, para um novo desafio, né? E, Pastor Marcos, essa decisão de ir para lá definitivamente foi tomada no ano passado. Pouco antes, né? Em 2018, nós tivemos um tempo de preparação ainda no Rio de Janeiro, a transição, deixar a liderança da igreja que nós pastoreávamos, preparar uma nova liderança local para conduzir aquela igreja e todo o processo de preparação que envolve processo de planejamento da mudança, levantamento de recursos financeiros. Então, a gente ainda ficou algo em torno de um ano aqui no Rio de Janeiro antes de ir para o Acre no ano passado. Bom, o Rio de Janeiro a gente conhece bem, né? Mas não conhece muito da cidade de Cruzeiro do Sul. É um choque bem grande assim de cultura. Então, fala para a gente como é a cidade que hoje o senhor vive e cumpre a sua missão. Nós morávamos aqui em Campo Grande, no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, que é o bairro mais populoso da América Latina, algo em torno de 350 mil habitantes. E nós fomos morar numa cidade de 80 mil habitantes, uma cidade que não é tão pequena assim, mas é o extremo oeste do Brasil, né? A cidade de Cruzeiro do Sul. Logo depois dela tem a cidade de Manso Lima, que é a cidade mais ocidental do Brasil, né? O último lugar que o sol nasce, o último lugar que o sol se põe. É difícil chegar lá, só tem uma estrada, um voo por dia, ou o rio vindo de lá, de Manaus, né? A gente subiu o rio Solimões e depois o rio Juruá. Seria algo em torno de um mês navegando. Quando o senhor chegou lá, como é que era a situação dos cristãos, né? Havia muita gente que estava precisando da palavra, foram pessoas que aceitaram muito bem essa chegada missionária? A história da evangelização daquela região é a seguinte: as cidades que estão nas margens dos rios, elas até têm a presença de algumas igrejas. Essa cidade que eu moro em particular é uma cidade com algumas igrejas, bastante igrejas, e o grande desafio que a gente tem na região amazônica, entre ribeirinhos, não são as cidades são até bem atendidas pelo Evangelho, mas existem muitas pequenas comunidades
de ribeirinhos entre uma cidade e a outra nas margens dos rios e também nos pequenos rios que são afluentes, que desaguam, né, nesse rio maior. Então, esse é o nosso trabalho. O nosso principal trabalho é atender às comunidades ribeirinhas. Nós moramos em uma cidade que tem uma posição estratégica para nós alcançarmos várias comunidades ribeirinhas do rio principal, que é o Rio Juruá, e vários afluentes dele. Então, nosso trabalho é bem pulverizado entre as comunidades. E como é que é a relação entre essas cidades dentro desse trabalho evangélico? Porque a gente sabe que nessas regiões amazônicas, o acesso de uma cidade para outra, às vezes, é muito difícil. Existe uma distância muito grande que muitas vezes é percorrida por meio de rios, né? No seu caso, é uma cidade que é banhada ali pelo rio Juruá, não é isso mesmo? Exatamente isso. A cidade de Cruzeiro do Sul, que é onde eu moro, ela é privilegiada, por isso ela é estratégica como porta de entrada para o desenvolvimento missionário, né? Isso também aconteceu no Novo Testamento. As cidades estratégicas foram usadas como polo para a evangelização de várias regiões ali. E Cruzeiro do Sul tem um aeroporto, tem uma estrada que liga a cidade até a capital, e temos o Rio Juruá, que é o canal de chegada de principalmente mercadorias, né, vindas de Manaus. E a parte de transporte de pessoas é terrestre, o Rio Branco, ou de avião, né, até a nossa cidade. Então, essa cidade é uma cidade bem estratégica, e ela fica entre o estado do Amazonas e o estado do Acre. O Rio Juruá, ele sai do Peru, atravessa o Acre, entra no estado do Amazonas. A gente está exatamente ali nesse ponto estratégico, onde a gente atende tanto o Acre quanto o Amazonas. E essa cidade é a porta de entrada que a gente tem para esse trabalho. No estado do Amazonas, a gente tem pesquisas já sobre a dificuldade do evangelho assim nas comunidades. No estado do Acre, a gente nem tem pesquisas ainda, né? A gente só tem informações assim de ir aqui e ali, mas sem ter uma pesquisa formal, né? Então, acaba sendo esse trabalho que o senhor vem fazendo lá nessas comunidades um trabalho praticamente pioneiro. Sim, nas comunidades, essas comunidades em geral foram a grande demanda que a gente tem, o trabalho da nossa organização, meu e da minha família especificamente, tem a ver com o seguinte: algumas dessas comunidades já foram evangelizadas por pastores, membros de igrejas em projetos missionários, essas igrejas desses municípios, né? Elas fazem trabalhos de evangelização, eventualmente. Algumas igrejas conseguem fazer isso, acho que tem um melhor porte. Mas muitas comunidades passaram pela experiência de receber a visita dos missionários, de pessoas aceitarem Jesus, mas não terem a continuidade daquele trabalho ali. Então, o que o nosso projeto produz, que ele tem de visão, é identificar pessoas nessas comunidades que ou já ouviram o evangelho, já aceitaram o evangelho e têm um potencial para se tornar um líder local, ou mesmo evangelizar uma pessoa à medida de fazer um discipulado mais avançado e dar condições, ferramentas, estruturas para que aquela comunidade, aquele morador daquela comunidade seja o pastor leigo ou pastor formal daquela comunidade. Não trabalhamos tanto com a ideia de que são os missionários de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que vão morar naquela comunidade e plantar uma igreja e pastorear uma igreja. Nosso principal foco é identificar pessoas, oferecer um discipulado mais avançado e para que aquela pessoa que já é dali consiga ter ferramentas para pastorear a sua comunidade, né? O pastor Marcos Nunes, que mora na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, que fica na região norte do país, já na fronteira do Brasil, já no limite do país. E ele vem realizando um trabalho muito importante de treinamento de líderes para a criação de novas igrejas. Pastor Marcos, o senhor vinha falando antes sobre esse treinamento de líderes. Eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre os métodos que são usados para fazer esse treinamento, né? Como o senhor difunde a palavra de Deus e cria esses líderes. Então, nós temos os desafios na região amazônica são muito grandes, especialmente em relação à logística, né?
A gente sabe que a TV Boas Novas tem um alcance muito grande, ela comunica a palavra de Deus, difunde a palavra de Deus por muitos lugares. Na região amazônica, a gente tem alguns meios de comunicação que atendem a essa região. Às vezes, a gente tem rádios comunitárias que chegam, né, até essas comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas, mas a gente tem um desafio maior no que diz respeito a esse desenvolvimento missionário, que é ensinar pessoalmente as pessoas, discipular as pessoas. O nosso foco é discipular pessoas, e especialmente oferecer um discipulado avançado depois da evangelização, depois da pessoa tomar a decisão de aceitar Jesus, saber quem ele é, reconhecer os seus pecados. Nosso foco é oferecer esse discipulado avançado para que essas pessoas tenham ali na comunidade maturidade e condições de compartilhar sua fé, de edificarem-se uns aos outros em comunidade. Esse é o nosso objetivo. E aí a estratégia vai ser sempre pautada por essa questão de ter uma pessoa, né, que tenha a capacidade, o chamado de Deus, o direcionamento de Deus para fazer esse discipulado. São esses missionários que têm um pouco mais de experiência, de formação. A gente tem o desafio da logística, esse missionário precisa chegar até esses lugares, não é? A gente sempre prefere que o missionário vá até lá e não que esse ribeirinho venha para uma grande cidade, passar por um treinamento, porque muitas vezes ele não quer voltar para a comunidade dele. Então, o segundo desafio é o logístico, o missionário precisa chegar lá. E o terceiro desafio é esse ribeirinho não só ouvir aquilo que o missionário que está capacitando ele está falando, mas ele ter acesso a recursos que ele possa consultar, ele possa crescer no conhecimento do Senhor. Então, a gente está, até agora, montando uma espécie de biblioteca de conteúdo bíblico, de consulta ao texto bíblico, aos comentários bíblicos, manuais bíblicos, dicionários bíblicos, para que essa pessoa tenha acesso a mais profundidade no conhecimento da palavra do Senhor. Essa é a nossa estratégia. Nesse um ano que o senhor está lá com sua família, na cidade, vendo essa missão integralmente, como é que tem percebido essa receptividade dos, digamos, cruzeirenses e das pessoas que nasceram nas comunidades vizinhas? Isso é um ponto muito interessante. A gente tem que lidar com a comunidade de fé local, né? Na cidade existe uma igreja, algumas igrejas atuantes. Nós temos o desafio de sair de uma grande metrópole e ir para lá e integrar-se a essa comunidade que tem seus próprios costumes, valores, até visões teológicas. A gente tem que se encaixar nisso, porque a gente não faz missão lá como senhores da verdade. Nós nos integramos àquela igreja que já é atuante, que já tem o seu valor, e embarcamos, literalmente, nessa jornada com eles, entramos nos barcos das igrejas, dos voluntários, e fazemos viagens em parcerias com igrejas locais. Né? A gente, como missionário, precisa entender o valor da igreja local. Então, o primeiro desafio é essa integração, é entrar nessa parceria, entender a forma como eles fazem o trabalho, e a gente fez isso, mas também com humildade, com amizade, com parceria, em oração, a gente fez propostas, sugestões, né? Especialmente essas sugestões de trabalhar a ênfase do discipulado avançado, da formação do líder local. Né? Aquelas igrejas, em geral, trabalhavam mais com as viagens de evangelização, né, para que a pessoa tenha a oportunidade de tomar a decisão de aceitar a Jesus, mas elas não tinham tantas ferramentas, condições, mão de obra especializada, gente mais preparada para fazer esse trabalho específico de um discipulado avançado. Então, esse desafio de caminhar junto é grande, mas tem sido muito prazeroso também. É muito oportuno o senhor falar sobre essa questão cultural também, desse choque de culturas quando se faz o trabalho missionário, porque há uma discussão, especialmente por quem não conhece o trabalho missionário, de pensar que o missionário é uma espécie de colonizador, e não é bem isso, né? É bom explicar muito bem que as pessoas vão fazer um trabalho importante como esse, mas respeitando as diferenças culturais de um povo e outro, né? Sem dúvidas. Um grande exemplo que eu dou sobre isso é que as sociedades
caracterizadas assim, chamadas sociedades ocidentais, elas são marcadas por uma forma de pensar muito organizada, né? Cada coisa na sua caixa. A gente tem nas nossas escolas, né? Quando a gente vai se formando, adquirindo conhecimento, as matérias separadas, segmentadas. E os chamados povos tradicionais, a gente pode falar de quilombolas, de ribeirinhos, de indígenas, eles têm um pensamento que é mais linear, não é? Ele usa narrativas, enquanto a gente organiza o conhecimento, coloca um tópico debaixo de outro tópico, ou vários tópicos, subtópicos dentro de um tópico, o ribeirinho ele aprende enquanto caça, enquanto pesca, enquanto vai para o roçado, que é a sua plantação de subsistência, enquanto está construindo uma casa de madeira, ele vai aprendendo a dinâmica da vida, enquanto está vivendo, não é? Na trajetória, no enredo, numa espécie de novela, né? Ele vai tendo as lições de vida dele. Não é um momento em que ele para e aprende. Para nós, geralmente, nós paramos o momento de 8 da manhã até meio-dia para aprender. Dividimos tudo em caixas. Eles não, aprendem na vida, na história. E aí, o grande desafio para nós, missionários, que vamos para esse ambiente, é pensar como eles, nos colocar no lugar deles e alinhar o nosso discurso, ensinar a palavra de Deus da maneira que eles estão acostumados a aprender. Mas o bom é que a Bíblia é exatamente isso, uma narrativa, uma história de como Deus está se relacionando com o homem, salvando o homem e reconciliando o homem com ele mesmo. Essa mudança demanda assim, uma grande estruturação, né? Quais são as principais necessidades que o seu trabalho, o senhor mesmo como um chefe de família, tem numa região tão distante da sua região de origem? Aqueles 3 pilares para esse caldeirão funcionar, para que esse bolo cresça, né? O missionário capacitado, a gente precisa desse missionário chegar nesse lugar, então é o desafio logístico, e a gente precisa oferecer material de consulta, material para que essas pessoas cresçam lá, continuem suas jornadas. Então, pensando nisso, o missionário precisa de um sustento adequado, né? O missionário que vai para lá, ele sempre vai estar viajando muito, ele sempre vai estar envolvido de maneira assim muito integral mesmo, muito comprometida, tomando muito tempo com esse trabalho de preparação de material, de encontro com pessoas e de viagens que levam muito tempo. Então, ele precisa, de fato, ter um sustento financeiro integral para isso, né? É difícil ele conciliar isso com uma outra atividade, por exemplo, de ser um psicólogo, algo assim, que ele consiga ser um autônomo e consiga conciliar as coisas. Há casos, mas não é tão simples nesse cenário que a gente está falando. O segundo desafio é o estrutural, né, de provisão, é logística. Então, a gente está falando de ter embarcações. Tem viagens que a gente precisa fazer que duram 15 dias. A gente, às vezes, precisa dormir no barco. Então, a gente precisa de um barco um pouco mais estruturado, maior, que tenha um fogãozinho, uma caixa d'água. Mas, às vezes, a gente vai para um lugar tão perto que não vale a pena colocar esse tipo de barco. A gente precisa de um barco mais rápido, como se fosse uma lancha. E, às vezes, a gente vai para outros lugares, que a gente vai em lugares muito estreitos, pequenos riachos muito estreitos, que não entra nenhum e nem outro. Aí precisa de uma canoa. Então, olha, são 3 tipos de locomoção para a gente fazer o trabalho como um todo. Além disso, a gente está falando da região que tem combustível mais caro. A gente aqui, em 2020, está falando de uma gasolina a R$ 6,20, enquanto nas grandes cidades está algo em torno de R$ 4,50, R$ 4,70. Né? Então, e para grandes jornadas, para grande consumo de combustível, então a logística é o segundo desafio, né? Equipamentos e custos de combustível para isso, e, por fim, chegar a material. Né? Imagina que é muito raro a gente ter boas livrarias, bom material
eu precisei enviar do Acre para Minas Gerais um envelope de papel pardo A4 com 2 folhas, custou R$ 19 o envio desse material. Imagina, se você vai comprar um livro, um comentário bíblico, o custo de frete é enorme. Então, esse tipo de material é muito raro lá. Então, a gente tem feito bons esforços de contato com pessoas e as coisas têm avançado nesse sentido. Esses materiais estão chegando devagarzinho, mas é sempre bom ter parceiros nessa jornada aí. Bom, as pessoas que estão assistindo a gente neste momento e que se sentirem tocadas e tiverem o desejo de ajudar nessa missão, podem fazer de alguma forma? Sim, a minha recomendação principal é fazer contato comigo, né, através do meu número de celular. Acho que eu posso compartilhar aqui. O DDD é 21, do Rio de Janeiro, e o telefone é o 964090755. 21 964090755. Então, você consegue falar comigo principalmente pelo WhatsApp, porque muitas vezes na nossa região a gente não tem sinal de celular, mas o WhatsApp deixa todas as conversas registradas e eu vou conseguir dar retorno com certeza. Bom, a gente está chegando aqui já no finalzinho do nosso programa, mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra final sobre as pessoas que estão se sentindo tocadas pelo seu exemplo e também têm essa vocação missionária e que desejam realmente partir para o campo e fazer com que essa vocação se torne prática. O Rio Juruá é o rio considerado um dos menos evangelizados do Brasil. Segundo uma pesquisa de 2015, era o segundo menos evangelizado, mas de lá para cá o primeiro recebeu 40 novos missionários através de uma organização missionária. Também é o mais sinuoso do planeta. Mas eu digo o seguinte, esse é o cenário ruim. É um cenário que tem 697 comunidades sem a presença de nenhum cristão evangélico. É um cenário ruim. Mas eu digo que esse é a fotografia de hoje. Mas existe um Deus que tem uma visão de futuro, e a visão do futuro que está na cabeça de Deus é uma visão de um rio Juruá banhado pelo poder do Evangelho, transformado pelo poder do Evangelho através de pessoas visionárias que acreditam, que assimilaram essa visão de Deus, que entenderam essa visão de Deus, através de igrejas visionárias que compartilham da mesma visão de Deus. Então, se você faz parte de uma igreja que tem a visão de Deus e entendeu e se sente tocado, se você é uma pessoa visionária e quer se envolver com isso, entendeu que Deus envolveu você nessa visão de transformação, como envolveu a minha família, como envolveu o meu pastor aqui no Rio de Janeiro, que sempre vai a viagens missionárias comigo e outros pastores aqui do Rio de Janeiro. A gente envolve cerca de 50 voluntários em viagens que acontecem geralmente em janeiro. Se você quer saber mais sobre isso, se você quer viver essa experiência de ser instrumento de Deus para a transformação, porque Deus ouviu o clamor dos perdidos do Juruá com seus ouvidos, viu com seus olhos, se compadeceu no seu coração, e como ele não está com as mãos travadas, fechadas, ele está pegando recursos e pessoas que são dele e enviando para promover essa obra de transformação. Se você quer fazer isso, parte dessa história que Deus está fazendo e nos convidando para participar juntos, eu peço que você ore, coloque sua vida diante do Senhor, mas também faça contato comigo para nós conversarmos e alinharmos a nossa vida aos propósitos do Senhor, fazermos juntos essa grande obra. Pastor Marcos, eu quero agradecer por sua participação aqui no Conversa Pública, por ter dedicado esse tempo para falar um pouquinho sobre esse exemplo, dar o seu testemunho sobre essa missão e agradecer mesmo por dar um exemplo tão bonito para a gente de um trabalho missionário e dedicação à palavra de Deus. Obrigado aí pela porta aberta, e todos os que estão nos assistindo estejam em oração e colocando esse trabalho diante do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. E o Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Um grande abraço e até a nossa próxima edição.